Atos 35 a 41. Conseguiram? Que maravilha. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedida a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. E eu inicio dizendo que as tempestades ainda existem. E primeiramente, as tempestades são inevitáveis. Ninguém navega pelos mares revoltos da existência sem enfrentar tempestades. Elas chegam para todos, ricos e pobres, homens e mulheres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Ninguém passa ileso na vida sem enfrentar tempestades. Talvez você que está aqui hoje esteja enfrentando alguma tempestade terrível, que joga o barco da sua vida de um lado para o outro, ao sabor do vendaval. Talvez essa pandemia que já está indo embora, louvado seja Deus, retratou essa realidade. Morreram jovens e velhos, ricos e pobres, médicos e pacientes, empresários e empregados, pastores e ateus, porque a tempestade atinge a todos, indistintamente. Mas em segundo lugar, as tempestades da vida não são apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. E às vezes colocam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave. É um divórcio doloroso. É um luto traumático. É um rompimento de um namoro, de um noivado, deixando sequelas e cicatrizes. É uma perda financeira radical. É uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. Sabe por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam sem você jamais ter imaginado passar por elas. Esse fato pode ser ilustrado pela própria geografia deste espaço aqui. Eu acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, não é um mar, é um lago. E é um lago de águas doces. O maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Esse lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está encurralado por montes, do lado oriental as montanhas de Golã e do lado ocidental as montanhas da Galileia. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E um fato muito curioso acontece nessa região. No extremo norte de Israel está o monte mais alto de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de gelo praticamente o ano todo.
E então, de vez em quando, o vento gelado desce dessas montanhas cobertas de gelo, encurralado pelos montes, bate na superfície desse lago. Às vezes, sol a pino e começa uma tempestade de vento, repentinamente. Foi certamente isso que aconteceu. Quando Jesus disse para eles, passemos para outra margem, não havia certamente nenhum sinal de tempestade. Mas enquanto navegavam, a tempestade chegou subitamente, transtornando a vida deles. É assim na vida também. Você não planeja, você não espera, mas a tempestade chega. Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos, boa parte deles, nasceram ao redor daquele lago, trabalhavam naquele lago, conheciam cada palmo daquele lago, já tinham passado por outras tempestades naquele lago e superado as tempestades, mas agora eles não conseguem controlar o barco, eles estão à deriva, eles estão rodopiando no meio do mar, indo para eles ao naufrágio inevitável. É assim na vida também, meus irmãos. Coisas domésticas, coisas familiares, de repente ficam estranhas. Relacionamentos tão harmoniosos, de repente ficam tempestuosos. Aquele filho, aquela filha tão obediente, de repente se torna rebelde. Aquele marido tão amável, de repente se torna tão duro no trato. Aquela esposa tão carinhosa, de repente se transforma numa mulher indiferente e ácida. As circunstâncias da vida que pareciam tão favoráveis e você estava ainda de vento em popa, de repente o vento contrário começa a lançar-se sobre você e a sua vida começa a sofrer riscos e perigos. E você não consegue administrar. E as rédeas saem das suas mãos e o leme não obedece mais o seu comando. Mas em quarto lugar, bendito seja Deus, as tempestades são também pedagógicas. Entendamos isso, irmãos. Nós cremos numa doutrina gloriosa que nós chamamos de soberania de Deus. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em misticismo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que Deus está no trono, que Ele tem as rédeas da história em suas mãos, e que nenhuma folha cai de uma árvore no outono sem que Deus saiba, sem que Deus permita. As tempestades que vêm sobre a sua vida não vêm para destruir você, vêm para fortalecer e tonificar as musculaturas da sua alma. As tempestades não vêm para nos destruir, vêm para nos fortalecer, não vêm para nos reprovar, vêm para nos aprovar na presença de Deus. Então, dito isto, à guisa de introdução, com a Bíblia aberta comigo no texto, eu gostaria que você considerasse essa passagem comigo. O contexto aqui é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aulas, ou pregou, ou deu palestra um dia inteiro, no final do dia você está exausto. E então diz a Bíblia que depois de dar estas palestras sobre o reino de Deus, ensinar essas parábolas, Jesus disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. E diz a Bíblia que Jesus entrou no barco, pegou um travesseiro, foi lá para trás do barco na popa, deitou e dormiu, porque ele era homem, perfeitamente homem, e estava cansado. E nesse momento então os discípulos começam a navegar, quando a tempestade súbita chega, e eles tentam administrar o problema, e não conseguem. E de repente, quando o barco estava à deriva e prestes a naufragar, eles recorrem a Jesus com a pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Escritura que Jesus levanta, acalma o mar, aquieta o vento e pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?
E eles olham uns para os outros espantados e tomados de santa reverência e perguntam: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam comigo, essa passagem está regida por 3 perguntas. No verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? No verso 40, a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no verso 41, é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que vamos conversar com vocês nesta noite. Vejamos a primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero dizer que essa é a sua pergunta, essa é a minha pergunta, essa é a nossa pergunta na hora da dor, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora que a morte nos mostra a sua carranca, na hora que as circunstâncias saem das nossas mãos, na hora que o medo tenta nos encurralar, na hora que as forças do nosso braço já não existem mais, na hora que o barco da nossa vida não obedece mais o nosso comando, todos nós ficamos aflitos. E nessa hora você pensa: meu Deus, por que o Senhor não me socorre? Por que essa tempestade veio? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? E quando eles recorrem a Jesus, eles recorrem não só com a pergunta, mas com a censura. Eles estão dizendo o seguinte: não vais fazer nada? Não estás vendo o nosso perigo? Não estás percebendo a nossa angústia? Não estás notando que esse mar está nos engolindo vivos? Vais continuar dormindo? Essa é a pergunta que nós fazemos. Mas por que eles estão fazendo essa pergunta? O que não está bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, não está bem resolvido na cabeça deles o fato de Jesus ter dado uma ordem para eles: passemos para outra margem. E na medida em que eles obedecem a Jesus, eles enfrentam a tempestade. Na nossa cabeça, via de regra, o raciocínio é esse: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E aí você pensa assim: se Jesus está conosco, não tem tempestade, não tem crise, não tem problema, não tem luta, não tem dor, não tem surpresa. Quando você obedece a Jesus, o que você espera? Vai dar tudo certo. Mas de repente você entra no barco em obediência a Jesus e a tempestade pega você, e a crise chega, e a doença chega, e o problema financeiro chega, e o problema no casamento chega, e o problema na família chega, e a dor chega, e vocês: meu Deus, não estou entendendo. É fácil você entender a tempestade que foi atrás do profeta Jonas. Ele estava numa rota de fuga, ele estava numa rota de desobediência, e Deus mandou a tempestade atrás dele para trazê-lo de volta para o caminho da obediência. Notinha de rodapé: crente rebelde e desobediente é endereço certo de tempestade, sabia? Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta. Agora, o que você e eu não entendemos é como nós estamos fazendo a vontade de Deus e a tempestade nos apanha. Não estava bem resolvido isso na cabeça deles. Segunda coisa que não estava bem resolvido na cabeça deles: como conciliar a urgência da necessidade deles com a demora de Jesus em atendê-los. Eu pergunto a vocês: o que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E sabe, irmãos, pior do que a tempestade, para nós, é a demora do socorro.
Tem hora que a demora de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Talvez foi a dor de Marta, quando manda um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E eu fico imaginando que, já que tinha muita gente na casa da Marta e da Maria, as perguntas eram essas: será que ele vem mesmo? E Marta respondia: claro, ele nunca nos deixou na mão. E o Lázaro piorando. E Marta talvez olhando na estrada se Jesus apontava. E alguém chegava e dizia: ô Marta, eu acho que Jesus não vem. Vem, ele não deixa na mão não. Ele vem, ele é amigo da gente. Ele não vai nos deixar de socorrer não. Ele vai chegar. E o Lázaro piorando. Daqui a pouquinho alguém chega e diz: ô Marta, seu irmão acabou de morrer. E o seu Jesus não chegou. Os judeus que estavam na casa da Marta disseram assim: por que ele não curou o Lázaro? Ou por que não evitou que Lázaro morresse? Ele não fez curas à distância, por que não curou o Lázaro? Quantas vezes você já passou noites indormidas, madrugadas insones, com essa grande angústia: meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não socorreu? Por que o Senhor está demorando? Por que eu oro e a doença se agrava? Por que eu peço e o problema não se resolve? Por que eu insisto e choro e jejuo e clamo e a única voz que eu escuto é o barulho das ondas sovando o barco da minha vida? Na cabeça deles não está bem resolvido isso. Mestre, não te importa que pereçamos? Aí diz o texto que Jesus então se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, porque o vento tem ouvidos e o mar consegue escutar o Criador. E eu fico imaginando que o mar, como uma fera selvagem, ao escutar o comando do Criador, vai se encolhendo, e o vento vai se recolhendo às recâmaras, e tudo se faz calmo e bonançoso. Eu quero dizer para você que a sua tempestade é maior do que você, mas a sua tempestade está debaixo do controle do Senhor Jesus. O mar se revolta na sua vida, mas o mar escuta a voz de Jesus, e na hora que Ele mandar, o mar se acalma, o vento cessa, e haverá bonança na sua história e na sua vida. O que eu acho maravilhoso, pastor Marcos, nesse texto, é que há dois registros de tempestades nos evangelhos. Este é o primeiro, e curiosamente Jesus primeiro acalma a circunstância, para depois acalmar os discípulos. Lá na segunda tempestade, relatada em Mateus 14, 22 a 33, o mar também está revolto, mas Jesus não está com eles. E Jesus vem caminhando sobre o mar, e os discípulos ficam apavorados, pensando que é um fantasma. E antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus acalma os discípulos, dizendo assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Por que Jesus mudou de metodologia na segunda tempestade? Porque tem hora que Jesus sabe que a tempestade da sua vida não está dentro de você, está fora de você. Tem hora que Jesus sabe que a tempestade não está fora de você, está dentro de você. Tem hora que Jesus não tem que acalmar a circunstância, tem que acalmar o seu coração. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nesta noite, e Ele conhece a tempestade de fora, e Ele conhece a tempestade de dentro, Ele conhece a circunstância, Ele conhece o seu coração, e hoje Ele está aqui para acalmar a tempestade que está dentro da sua alma, e acalmar as circunstâncias que estão assolando a sua vida. E depois que Jesus acalma o mar e o vento, agora vem a segunda pergunta do texto, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? E eu fico perguntando a mim mesmo: meu Deus, se eu estivesse lá, eu estaria com medo? Um barco frágil, de noite, o mar moendo o barco rodopiando no meio do mar, se enchendo d'água e na beira do naufrágio, você estaria com medo?
Eu só fiz, pastor Marcos, um cruzeiro com um navio grande na vida. Fiz vários cruzeiros pequenos, mas navio grande só fiz um na vida. Saiu de Santos para as praias do interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Prometi, para mim mesmo. Ondas de 5 metros. Meus irmãos, não ficou ninguém sem nausear naquele navio. Nós íamos para jantar e cambaleando, segurando nas paredes, e voltava sem chegar no refeitório, vomitando pelo corredor. Uma coisa horrorosa. E quando saímos do rio, nessa circunstância, sabendo que tinha 8 horas pela frente, eu fiz uma oração: meu Deus, ou eu durmo ou eu morro. Agora pensa num barquinho pequeno, a morte mostrando a carranca. Você estaria com medo? E Jesus disse: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? A grande pergunta nesse texto é: por que eles deviam ter fé e não medo? Para ajudar vocês num recurso mnemônico da memória, dar-lhes-ei 4 motivos pelos quais eles não deviam ter medo e sim fé. Todos 4 começando com a letra P. Primeiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Olha o versículo 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Então, vou lhes dizer uma frase, que se vocês guardarem a frase, me dou por contente nesta noite. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir, e nenhuma de suas promessas cai por terra. Você não vive, como já ouvimos aqui hoje, por vista, você vive pela fé. E fé é você crer que o que Deus falou é verdade. Se o Senhor disse a outra margem, não é o fundo do mar, é a outra margem. Não importa o tamanho da tempestade, você vai chegar na outra margem. Você vai para um lugar seguro. O seu destino não é o naufrágio, o seu destino é o porto final, é o lugar seguro, é a outra margem. Por que eles deviam ter fé e não medo? Em segundo lugar, primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Jesus estava dentro do barco. E quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do universo, é o seu Criador. A criatura não pode ser maior que o Criador, a criatura não pode vencer o Criador. Se Jesus estava dentro daquele barco não podia naufragar. Meu amado irmão, nós não vamos deixar de ter medo. Não, eu não tenho medo porque eu sou um cara valente, eu não tenho medo porque eu sou um cara forte, eu não tenho medo porque eu sou um leão, eu não tenho medo porque qualquer coisa eu enfrento no peito, porque eu sou bom, porque eu sou isso. Não, você não precisa ter medo, não é porque você é forte não, você é fraco, eu sou fraco, mas o seu Deus é forte, o seu Deus é todo poderoso, o seu Deus é onipotente, o seu Deus está com você. Disse Davi: eu não temo a sombra da morte, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês: o que Jesus está fazendo no barco mesmo? Dormindo. Então vou fazer outra pergunta. Jesus sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque tinha plena consciência que tudo estava sob controle. Me permita dizer isso: paz não é ausência de tempestade. Paz é a certeza que, apesar da tempestade, Jesus está no controle. Você pode perder o controle, Ele jamais perde o controle. Você pode chegar a um momento na vida que você não sabe o que fazer, Ele sabe.
Você pode chegar um momento na sua vida, meu Deus, parece que a circunstância vai prevalecer, parece que a situação é inadministrável, parece que tudo está indo de bancarrota em bancarrota, mas Jesus não perdeu o controle, Ele está em paz. Tem hora que o meu coração fica assaltado de temor, e eu preciso dizer para o meu próprio coração, como o Salmo 116, 7, volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Descansa, ó minha alma, acalma, acalma. Você não está vendo saída, a saída está nas mãos de Jesus. Você não controla a situação, Jesus está com as rédeas na mão. Você não sabe o que você vai fazer, Jesus está conduzindo o seu barco para o porto seguro e divinal. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Se vocês perceberam, toda essa passagem está ao redor de outros textos que retratam o poder de Jesus. Por exemplo, aqui Jesus tem poder sobre as leis da natureza. O mar escuta a sua voz, o vento obedece o seu comando. Quando ele fala, o universo inteiro escuta a sua voz. O sol para, as estrelas aparecem. Quando ele fala, o vento escuta a sua voz. Quando ele fala, uma mula profetiza. Quando ele fala, um verme obedece a sua voz e vai lá exercer o seu trabalho. Quando ele fala, os demônios batem retirada. Quando ele fala, os anjos saem na velocidade de um vento para cumprir as suas ordens. Ele é o todo-poderoso Deus, e o universo inteiro se curva à sua soberania. Ele tem um controle, Ele está no comando, Ele é Deus. Mas em segundo lugar, se você perceber, quando termina esse texto, Jesus desembarca do outro lado, na região que nós conhecemos como Decápolis, as 10 cidades gentílicas, num despenhadeiro, de noite, dentro de um cemitério. E tudo que você não espera ver dentro de um cemitério de noite, a gente viva. E lá tem um homem furioso, nu, ferindo-se com pedras, violento, correndo entre os sepulcros, gritando desesperadamente, tomado de 6.000 demônios. Legião era a maior corporação romana do exército romano, 6.000 soldados, composto de flecheiros, de arqueiros, de lançadores, de cavalaria, de infantaria. Era uma máquina de guerra. Por onde passava uma legião romana, tudo era destruído. Dentro de um único homem havia 6.000 demônios. E Jesus vai lá de noite, dentro de um cemitério, para um homem que está enjeitado da família, um homem foragido da justiça, que não tem algema que consegue detê-lo. E Jesus o liberta, e Jesus o cura, e Jesus o transforma, e o Jesus envia de volta para a sua família como um missionário. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre as leis da natureza, e Jesus tem poder sobre os demônios. Quem manda no céu, quem manda na terra e quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Ele é o todo-poderoso Deus, e diante dele se prostra todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas quando Jesus retorna para o outro lado, onde ele morava em Cafarnaum, diz a Bíblia que Jairo
chefe da sinagoga, procura Jesus desesperado, porque a sua filhinha única de 12 anos está muito doente. Ele diz: Senhor, vai na minha casa comigo, impõe as mãos sobre a minha filha para ela ser curada. E Jesus está indo com Jairo, quando uma mulher anônima, 12 anos sofrendo de uma hemorragia crônica, pensa consigo: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. Ela toca na orla das vestes de Jesus e a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é de Jesus. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem problema insolúvel, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento insolúvel, para Ele tudo é possível. Ele tem poder sobre as enfermidades, Ele é o médico dos médicos. Enquanto Jesus está cuidando dessa mulher, chega o emissário da casa de Jairo e diz para Jairo: ô Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. O mundo desabou sobre a cabeça do Jairo. E Jesus diz para Jairo: não temas, Jairo, crê somente. E Jesus vai para a casa do Jairo. A menina está morta. Ele chega e põe a mão na menina e diz: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. E a morte solta as garras da menina, e aquela que estava morta ressuscita, e ela é devolvida aos seus pais. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte e Ele ressuscitou gloriosamente, inaugurando a imortalidade. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente, porque Ele é a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora, amados, vamos à pergunta do verso 41. Agora não é a pergunta dos discípulos para Jesus, agora não é a pergunta de Jesus para os discípulos, agora é a pergunta entre os discípulos. E eu fico imaginando a cena, pastor Marcos, aqueles discípulos molhados pelos jorros d'água que batiam no barco frágil, o mar calmo como a fera que recua, tremendo diante do domador. E agora eles olham espantados uns para os outros e perguntam assim: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós poderíamos responder esta pergunta nesta noite: quem é este? Este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes do mundo ser criado, participou de um conselho eterno, onde a sua vida foi planejada, e Deus amou você com amor eterno. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dEle, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta o próprio universo com as suas mãos poderosas. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Este é aquele que foi simbolizado pelo maná que caía do céu. Este é aquele que foi simbolizado pela água que brotava da rocha. Este é aquele que foi simbolizado por aquela nuvem que guiava o povo de dia, por aquela coluna de fogo que guiava o povo de noite. Este foi simbolizado pelo tabernáculo, este foi simbolizado pela arca da aliança, este foi simbolizado pelo templo de Israel, este foi simbolizado pelas festas de Israel, este foi simbolizado pelos sacrifícios realizados no templo, este foi simbolizado pelo sábado. Tudo era a sombra dele, ele é a realidade.
Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura, que cresceu numa carpintaria, que andou por toda parte, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram e os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o sol da justiça, este é a luz do mundo, este é o pão da vida, este é a porta, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Salvador, este é o Messias, este é o Senhor dos senhores, este é o Rei dos reis, este é o amado da nossa alma, este é a nossa paz, este é a nossa alegria, este é a nossa justiça, este é a nossa herança. Quem é este? Este é o eterno Filho de Deus, que veio ao mundo por amor de nós, que suou no Getsemane, que sangrou no Getsemane, que foi cuspido no sinédrio judaico, que foi espancado no pretório romano. Quem é este? Este que é aquele que carregou o seu lenho pelas ruas de Jerusalém, é aquele que foi pregado no leito vertical da morte, é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, assentou no trono e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Quem é este? Este é o nosso grande sumo sacerdote, este é o nosso supremo advogado, este é aquele que está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos, é aquele que governa, é aquele que reina, é aquele que julga. Quem é este? Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai julgar as nações. Quem é este? Este é aquele que vai reinar com a sua noiva, este é aquele que vai banquetear com o seu povo, este é aquele que nós veremos face a face, este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, este é aquele com quem reinaremos para sempre e sempre e sempre e sempre. Este é aquele que diz para você e para mim nesta noite: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e eternamente. Aleluia, amém.